Eu nunca pensei que compartilharia isso, mas a vida tem um jeito de trazer surpresas inesperadas. Meu nome é Alice. Tenho 44 anos. Por muito tempo, fui mãe solteira e criei meu filho sozinha. Ele se chama Lenny e agora tem 22 anos. Sempre fomos próximos, ajudando um ao outro a enfrentar os altos e baixos da vida. Uma noite, algo inesperado aconteceu. Lenny parecia muito cansado e disse que não estava se sentindo bem. Ele trabalhava e estudava muito. Então, ele desabou. Eu disse que ele poderia deitar um pouco na minha cama se quisesse descansar. A noite em nossa casa estava fria e leva um tempo para se aquecer. Então, cobri ele com um cobertor quente. No início, tudo parecia normal, apenas uma mãe ajudando seu filho. Mas então, quando me deitei ao lado dele, senti ele se aproximar. Provavelmente, estava tentando se aquecer, e eu não dei muita importância. Mas depois ele me abraçou, me envolvendo gentilmente como fazia quando criança. Fiquei um pouco surpresa, mas não dei atenção. Talvez ele só precisasse de conforto. Sentia seu calor ao meu lado, sua respiração calma. Enquanto estávamos deitados, notei que a respiração de Lenny desacelerou, como se ele estivesse adormecendo. O quarto estava tão silencioso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Era estranho, mas, ao mesmo tempo, reconfortante. Não me mexi, para não perturbá-lo, e me convencia de que era apenas uma mãe confortando seu filho. Mas, depois de um tempo, ele se mexeu novamente, se aproximando ainda mais sob o cobertor. Senti seu braço me envolvendo com mais força, e por um momento congelei, sem saber o que pensar. Uma parte de mim queria dizer algo, me afastar, mas outra parte ficou imóvel. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar, e eu não sabia por que sentia isso. Então, algo me surpreendeu. Senti algo firme sob o cobertor. Foi inesperado, e meu coração disparou. Tentei manter a calma, lembrando a mim mesma que ele era apenas meu filho. Talvez ele nem percebesse. Fiquei deitada, tentando ignorar os sentimentos que começavam a crescer em mim. Convencia-me de que era apenas um momento estranho e constrangedor que passaria. Mas os minutos se arrastavam, e eu sabia que algo havia mudado. E eu não sabia como lidar com isso. Lenny permaneceu ao meu lado. Sua respiração era calma, mas eu sentia o calor crescente entre nós. Queria me mexer, dizer algo descontraído para aliviar a tensão, mas as palavras não vinham. Sentia-me presa naquele momento, sem saber o que sentia. Então, Lenny se mexeu levemente, levantando a cabeça para me olhar. Havia uma suavidade em seus olhos que eu nunca tinha visto antes, um olhar que me fez sentir segura e nervosa ao mesmo tempo. Ele não disse nada, mas seu olhar parecia perguntar: "Está tudo bem?" Tentei sorrir, esperando que isso amenizasse o sentimento estranho, mas o silêncio só se aprofundou. A mão de Lenny permaneceu no meu braço, quente, suave, firme. Senti as pontas de seus dedos se movendo delicadamente, quase distraidamente. Era tão insignificante, mas cada toque parecia acender algo. Algo dentro de mim que eu não podia ignorar. Tentei respirar calmamente, evitando mostrar a ele como meu coração batia acelerado. Não sabia o que fazer ou dizer, então apenas fiquei deitada, completamente envolvida por essa conexão estranha entre nós. Convencia-me de que era apenas uma mãe confortando seu filho. Nada além disso, apenas o silêncio, enquanto estávamos juntos sob o cobertor quente. Pensamentos que pareciam errados giravam em minha mente, mas eu não conseguia afastá-los. Era errado, mas, deitada tão perto dele, sentia algo mais profundo. Uma proximidade que eu não entendia. Sentia uma mistura de constrangimento e calor, um sentimento inesperado que me prendia. Lenny parecia não notar meu esforço. Ele apenas ficou ao meu lado. Sua mão se movia suavemente, reconfortante, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua respiração era calma. Seus olhos se fecharam novamente, e pensei se ele estava adormecendo. Mas então sua mão se moveu, tocando lentamente a minha. Senti um arrepio, e ele abriu os olhos, olhando diretamente nos meus. Havia uma pergunta em seu olhar, como se ele também sentisse essa estranha atração. Ele sussurrou meu nome, mal conseguindo falar. Eu queria parar isso. Ele se aproximou, depois recuou, criando alguma distância, mas, por algum motivo, eu não conseguia me mexer. A tensão entre nós era forte demais, como uma tempestade silenciosa crescendo. No silêncio,
Nenhum de nós falava, mas o ar estava cheio de palavras não ditas, sentimentos que percebíamos, mas não conseguíamos expressar. Então, como se fosse a coisa mais natural, ele se aproximou novamente. Meu coração batia forte, meus pensamentos estavam em um frenesi, mas eu não conseguia me afastar. Estava dividida entre meu papel como mãe e os sentimentos estranhos que emergiam. Quando ele se aproximou mais, senti minha respiração falhar, e todos os meus pensamentos desapareceram, deixando apenas aquele momento entre nós. A mão de Lene descansou suavemente no meu ombro, seus dedos hesitando. O mundo ao redor parecia tão distante, e eu só conseguia me concentrar no calor de sua presença, no batimento constante de seu coração. Eu quase podia ouvir. Fechei os olhos, tentando me acalmar. Disse a mim mesma para me afastar, para romper essa proximidade que parecia tão confusa e avassaladora. Mas então senti sua mão subir suavemente, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Era um gesto tão simples e carinhoso, mas fez meu coração doer por razões que eu não entendia. Abri os olhos, e lá estava Ellie, olhando para mim com tanta ternura, tanta confiança. Seu rosto estava tão perto, e eu podia ver cada pequeno detalhe. As sardas minúsculas, a curva suave de seus lábios, e a forma como ele buscava meu olhar. No olhar dele havia uma vulnerabilidade, tão frágil quanto a minha. E eu via que ele estava tão perdido naquele momento quanto eu, paralisado no silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado. Na minha mente, perguntas, dúvidas e coisas inexplicáveis giravam como um redemoinho, mas meu corpo não se movia. Eu me sentia atraída por ele, pelo homem que eu criei, e ainda assim, naquele instante, como eu imaginava, ele me parecia uma pessoa completamente nova. Ficamos congelados naquele silêncio para sempre. Lene se afastou ligeiramente, saindo do transe. Desviou o olhar, quase envergonhado, e deixou escapar uma risadinha trêmula, esfregando a nuca. Isso me trouxe de volta por um momento, me fazendo perceber o quão próximos estávamos, o quanto tínhamos em comum. De repente, tudo isso caiu sobre mim. May respirou fundo, tentando lidar com a onda de emoções que parecia surgir de cada canto do seu ser. Eu desesperadamente esperava que ele não notasse a confusão interna que rugia dentro de mim. Desculpa, mãe, disse ele com uma voz baixa e hesitante, com um toque de incerteza nas palavras. Eu não queria estragar tudo. Ele se virou, e por um instante notei um leve rubor em suas bochechas, um sinal de que, talvez, ele também estivesse lutando contra o mesmo caos de sentimentos que eu tentava conter, buscando se encontrar. Queria confortá-lo, dizer que estava tudo bem, que aquele constrangimento não mudava nada entre nós, mas as palavras simplesmente não vinham. Fiquei paralisada, sem saber como quebrar o silêncio. E naquele breve momento, percebi com uma clareza impressionante que nunca me senti tão deslocada ao lado do meu próprio filho. Instintivamente, estendi a mão, colocando-a suavemente em seu ombro, esperando que esse pequeno gesto o acalmasse um pouco. Um sorriso tímido tocou os cantos dos meus lábios, enquanto eu tentava aliviar a tensão, embora sentisse que minha voz carregava uma ponta de ansiedade. Está tudo bem, Lene, murmurei com um tom suave e firme, tentando acalmá-lo. Quer dizer, nós passamos tanto tempo juntos, não é? Estamos acostumados, e agora parece um pouco estranho. Ele assentiu compreensivamente e vi um lampejo de alívio em seus olhos, como se minhas palavras tivessem tocado alguma corda. Assim que a atmosfera parecia se dissipar, o som da campainha ecoou, quebrando a frágil calma que começávamos a encontrar. O som agudo nos arrancou daquele momento, lembrando-nos do mundo além daquela porta. Levantei-me rapidamente. Meu coração ainda batia forte após nossa conversa, sentindo uma estranha gratidão por ser interrompida. Ao me aproximar da porta, notei que meu pulso acelerava, e eu não conseguia me livrar da energia estranha que ficou após a conversa com Lene. Ao abrir a porta, vi nosso vizinho Mark do outro lado. Ele sorria com seu sorriso habitual, trazendo uma sensação instantânea de conforto, embora eu sentisse que seu olhar se demorou em mim por um momento a mais, como se procurasse algo sob a superfície. Rapidamente me recompus, esperando que ele não notasse a tensão restante daquele momento. Oi, Alice, disse Mark com uma voz calorosa e descontraída. Como sempre, passei para ver se vocês precisam de algo. Sei que está esfriando ultimamente,
e posso ajudar com o aquecimento se tiverem algum problema. Sua preocupação foi um alívio bem-vindo, e por um instante sente uma onda inesperada de gratidão. Permitir-me sentir o conforto da presença de Mark suavizou os resquícios de desconforto. Ah, obrigada, Mark, disse, oferecendo um sorriso que agora parecia um pouco mais genuíno. Na verdade, a casa costuma ficar meio fria, especialmente à noite. Eu ficaria muito grata pela sua ajuda, Mark. Ele entrou com confiança e pelo canto do olho sente que Lenny nos observava. Vi seu rosto com uma expressão difícil de decifrar, mas algo no jeito que ele nos olhava me fez hesitar por um momento. Eu poderia jurar que vi algo como ciúme em seus olhos, embora ele rapidamente escondesse isso, voltando à sua indiferença habitual. Aquele olhar me pegou desprevenida, deixando-me com um pressentimento inquietante de que, talvez, Lenny estivesse lidando com algo mais complexo do que eu imaginava. Mark, caminhando pela sala e verificando o aquecedor, começou uma conversa casual. Perguntou como estavam as coisas em casa e como eu estava lidando com tudo. Sua voz era leve, sua presença tranquilizadora, algo que eu não esperava. Mas, o tempo todo, minha atenção voltava para Lenny, que estava em silêncio no corredor, nos observando com uma tensão quieta que fazia o ar entre nós parecer carregado de algo não dito. A tensão na sala mudou sutilmente, e eu me vi dividida entre receber Mark calorosamente e tentar aliviar o crescente desconforto de Lenny. Eles pareciam competir silenciosamente pela minha atenção, e eu não fazia ideia de como navegar nesse espaço delicado entre eles. Olhei para Lenny novamente e, por um instante, notei algo em seus olhos que me fez questionar se ele não estava lutando com sentimentos que não compartilhava comigo. Mas antes que eu pudesse entender, Mark se virou para mim, seu rosto se abrindo em um sorriso caloroso. Tá tudo certo, Alice, disse ele com uma voz gentil. É só me chamar se precisar de ajuda, Lenny. Agradeci a ele, e quando ele saiu pela porta, quase sente a tensão entre mim e Lenny crescendo, engrossando o ar, tornando tudo ainda mais complicado. Fechei a porta com cuidado, me virei e vi Lenny parado no corredor, de braços cruzados, imóvel. Seu rosto estava sério, o olhar firme, e algo em sua postura dizia claramente que o que estava acontecendo entre nós estava longe de ser resolvido. Você está bem, Lenny? Perguntei em voz baixa, mas com curiosidade, tentando entender a distância que de repente se formou entre nós. Eu precisava saber o que se passava na cabeça dele porque o espaço entre nós parecia rugir. Arger, a cada momento, dava de ombros quase com desdém, respondendo num tom quase inaudível. Sim, estou bem. Só não esperava que o Mark aparecesse. E foi só isso. Suas palavras pairaram no ar, mas pareciam não explicar tudo o que acontecia por dentro. Eu queria perguntar mais, entender por que tudo parecia diferente. Mas antes que eu pudesse formular a próxima pergunta, ele se virou e passou por mim, indo para seu quarto, sem me poupar. Mais um olhar, e o silêncio entre nós ficou ensurdecedor. O clique suave da porta se fechando atrás dele parecia colocar um ponto final em uma conversa que mal havia começado. Fiquei paralisada, tomada por uma estranha mistura de alívio, confusão e uma sensação inquietante de que algo importante havia ficado para trás. E disse. Eu me vi olhando para a porta fechada do quarto de Lenny. Meu coração se apertava com uma sensação de perda que eu não conseguia expressar em palavras. Como se algo entre nós tivesse mudado. Algo não dito pairava no ar, como uma nuvem prestes a se desfazer na minha memória. Lembrei de como éramos próximos antes, de como seu olhar se deteve por um instante quando Mark estava aqui, e da tensão evidente que fervia sob a superfície, ameaçando explodir. Cheguei ao meu quarto e me sentei na beira da cama. Meus pensamentos corriam freneticamente, tentando dar sentido ao que havia acontecido. Eu sabia que não poderia ignorar isso para sempre, que cedo ou tarde, teríamos que enfrentar o que estava mudando entre nós. Mas eu não sabia como começar, nem por onde desfazer essa teia de sentimentos. De repente, me senti perdida, e me pareceu ouvir uma leve batida na porta. Meu coração deu um salto e uma faísca de esperança acendeu no meu peito. Talvez fosse Lenny voltando para conversar. Entre. Chamei. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. A porta rangeu e lá estava ele, no batente, com aquela expressão impenetrável que eu conhecia tão bem. Ele entrou e se sentou ao meu lado na cama,
com as mãos cruzadas sobre os joelhos, o olhar baixo. Lenny quebrou o silêncio entre nós. O silêncio se arrastava, cada vez mais pesado, como se o peso de tudo o que não foi dito fosse insuportável. O momento parecia quase sufocante, mas, no fim, necessário. Lenny rompeu o silêncio. Sua voz mal passava de um sussurro. "Mãe", começou ele, hesitante, como se escolhesse cada palavra com cuidado. "Eu não sei o que está acontecendo. Desculpe-me se fiz algo errado. Eu só." Ele parou. As palavras pareciam presas em sua garganta. Sua frustração era evidente. Ele tentava expressar emoções que não conseguia articular completamente. Estendi a mão e a coloquei sobre a dele, encorajando-o suavemente, apertando sua mão com ternura. E isso dizia mais do que palavras. "Está tudo bem", respondi baixinho. Minha voz soava calma, apesar da incerteza que girava dentro de mim. "Nós dois provavelmente estamos um pouco perdidos agora. Fomos só nós dois por tanto tempo e às vezes as coisas ficam mais complicadas. Não tem problema estar confuso." Ele assentiu lentamente, o olhar ainda fixo nas mãos. Seu olhar estava distante. Havia um peso em seus olhos, uma profundidade de emoções que apertava meu coração. Então, após o que pareceu uma eternidade, ele finalmente ergueu os olhos para mim. Seu olhar estava cheio de emoções conflitantes. Insegurança, frustração, saudade e algo mais que eu não conseguia nomear, mas que parecia diferente. Não era apenas uma decepção ou confusão comum. Havia algo mais, algo não dito. Eu não sabia o que responder. Ele murmurou tão baixo que quase perdi suas palavras. Era como se ele temesse admitir, temesse enfrentar o que crescia entre nós. A vulnerabilidade em suas palavras me atingiu mais forte do que eu esperava. Naquele momento, percebi o quanto isso o afetava. Senti o peso do meu coração se apertando com a confusão em seus olhos. Por um instante, fui tomada por um desejo de abraçá-lo e puxá-lo para mim. Queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem, convencê-lo de que superaríamos juntos. Mas hesitei, sem saber se isso ajudaria ou complicaria ainda mais. Não estava claro o que ele precisava. E eu não tinha certeza se meu desejo de confortá-lo era o certo. Então, fiquei imóvel, deixando o silêncio opressivo entre nós falar mais alto que quaisquer palavras. Sentei ali, sentindo o peso da tensão não dita, esperando o momento certo, sem saber como quebrar o silêncio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, respirei fundo, me recompondo e me virei para ele. Olhei em seus olhos, procurando algum sinal de quem ele era, do que ele poderia precisar ao longo de milênios. Talvez só precisemos dar um passo atrás e pensar de verdade sobre tudo isso. Suspirei baixinho, tentando encontrar a palavra certa, o equilíbrio perfeito entre consolo e compreensão. É normal sentir proximidade, mas também é normal precisar de espaço para organizar os pensamentos. Não precisamos resolver tudo agora. Ele assentiu lentamente, como se absorvesse o peso das minhas palavras, mas então um movimento inesperado me pegou desprevenida. Surpreendido, ele descansou a cabeça no meu ombro. O gesto me levou instantaneamente de volta aos dias em que ele era mais novo, quando buscava conforto de maneira tão familiar. Era quente e reconfortante, mas havia algo diferente agora. Sob a superfície, havia uma tensão que eu não podia ignorar, uma percepção silenciosa de que algo entre nós havia mudado, algo que ainda não compreendíamos totalmente. Meu coração amoleceu com o toque e, sem pensar, o abracei, puxando-o para mim com um sentimento de proteção e consolo. Aquele abraço transmitia segurança. Embora eu soubesse que as perguntas que nos atormentavam estavam longe de serem respondidas, havia tanto não dito, tantas emoções que ainda não havíamos processado completamente. Mas naquele momento, percebi que, talvez não precisássemos de todas as respostas. Por enquanto, podíamos seguir passo a passo e resolver juntos. Mesmo que o caminho à frente parecesse incerto e desafiador, enquanto estávamos ali, abraçados, senti uma calma silenciosa me envolver. No ar pairava uma esperança suave, quase inaudível, que, independentemente do que enfrentássemos, por mais difícil que parecesse, encontraríamos uma saída juntos. Ficamos ali por algum tempo, envoltos em silêncio, e nossa proximidade oferecia uma fugaz sensação de paz por um breve momento. Parecia que a confusão e a complexidade da nossa situação poderiam se dissolver, simplesmente por estarmos um ao lado do outro.
Mas, no fundo, eu sabia que não era tão simples. A presença dele proporcionava um conforto inegável, mas por trás desse calor escondia-se uma inquietação latente, um sentimento do qual nenhum de nós conseguia se livrar completamente. Após algum tempo, Leni se afastou ligeiramente, ergueu a cabeça e encontrou meu olhar. Sua expressão séria e tensa mudou a sensação de conforto daquele momento. Sim, uma tensão séria. Mãe, eu não sei o que fazer com todos esses sentimentos, disse ele baixinho. Havia incerteza em sua voz. Não quero complicar as coisas entre nós, mas também não posso simplesmente ignorar isso. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma tensão não dita, como uma pergunta que ele não ousava fazer. O peso de seu silêncio me pressionava, apertando meu coração. Meus pensamentos corriam freneticamente, enquanto eu tentava encontrar a palavra certa. Abri a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, bateram à porta novamente. Nós dois nos sobressaltamos, assustados por sermos interrompidos. Nossos olhares se cruzaram em surpresa e incerteza. A batida foi seca e deliberada, como se a pessoa do outro lado tivesse sentido algo errado e quisesse atravessar o que pairava entre nós. Uma onda de energia nervosa me invadiu. Sem pensar, levantei-me e fui até a porta. Ao abri-la, Mark estava lá novamente. Seu rosto estava sombreado por preocupação. Desculpe-me por incomodar. Só queria verificar se está tudo bem. Vocês parecem um pouco abalados. Queria ter certeza de que está tudo certo, disse ele com uma preocupação genuína na voz. Hesitei por um momento, então olhei por cima do ombro para Leni. Ele nos observava atentamente, seu rosto impenetrável, cheio de perguntas não ditas. Respirei fundo, tentando firmar a voz, embora ela tremesse ligeiramente quando respondi. Obrigada, Mark. Mas está tudo bem. Só uma noite tranquila. Mark me lançou um olhar longo e penetrante. Depois desviou os olhos para Leni. Seu olhar se demorou nele, pensativo e inquisidor, antes de voltar para mim. Ele assentiu lentamente, embora algo em seu comportamento sugerisse que não estava totalmente convencido. Tudo bem, então, disse ele, suavizando. Só lembre-se, estou por perto. Se precisar de algo, é só chamar. Quando ele se virou e foi embora, fechei a porta suavemente e, por um instante, apoiei-me nela. Recompondo-me, voltei-me para Leni, que ainda estava lá, me olhando com uma atenção tão intensa que senti arrepios. Seu olhar parecia me atravessar. Eu buscava algo, talvez a verdade ou consolo. Após uma longa pausa, ele se levantou lenta e deliberadamente, e senti meu coração acelerar novamente. O ar entre nós ficou pesado outra vez, denso com tudo que nenhum de nós ousava dizer. Ele se aproximou e me abraçou, esperando por quaisquer palavras que pudessem vir. Mas, ao se aproximar, ele hesitou. Sua expressão mudou, como se estivesse lutando contra algum conflito interno. Talvez não devêssemos apressar as coisas, mãe, disse ele com uma voz baixa e trêmula. Só mais um pouco. Talvez precisemos de tempo para pensar. Suas palavras me atingiram como uma onda, e eu assenti. Meu coração se partia com os mesmos sentimentos conflitantes que ele provavelmente sentia. Eu sabia que precisávamos de tempo para refletir. Você está certo, Leni, respondi suavemente, minha voz rouca pelo peso do que não foi dito. Nós dois precisamos pensar. Não podemos apressar isso. Leni assentiu em concordância, e ficamos em silêncio, sentindo uma estranha mistura de proximidade e distância, como se estivéssemos à beira de algo que não podíamos compreender ou controlar completamente. Parecia o fim, mas também o começo de algo novo, algo que ainda não podíamos definir com clareza. Enquanto ele caminhava lentamente para seu quarto, fiquei paralisada, imaginando o que o futuro nos reservava e se encontraríamos um caminho juntos ou separados. Obrigada por ficar conosco até o final. Antes de nos despedirmos, se você ainda não se inscreveu, convido você a clicar no botão de inscrição. Seu apoio, mesmo que pareça um pequeno gesto, significa muito para nós e nos inspira a continuar criando conteúdo com alma. Não se esqueça de deixar um like se gostou do que compartilhamos hoje. Cada interação nos ajuda a crescer e nos permite continuar conectando com você através de histórias importantes. Obrigada por fazer parte desta comunidade.